O meu papel não é convencer ninguém. Meu papel não é influenciar ninguém a falar o que eu falo, a pensar o que eu penso. O meu papel é apresentar a verdade bíblica que se comprova na realidade observável do mundo. Quem que é o físico radioativo, cara? Vamos ensinar um... Qual... Como desmontar um terraplanista em poucos minutos. Caramba! Ô, por que você tá começando com essa porra? Não tem como você provar que a Terra é plana ou não se você não sabe fazer uma integral, uma derivada, não, cara. Os caras só sabem matar. Mentira! Isso aqui tá errado. Não precisa... A risada dele. São merda, são urubus de merda. A risada dele, rapaziada. Olha a risadinha dele, ó. Ele nem sabe. Dá uma... Isso aqui é foda, ó. Olha a risadinha dele, ó. Como desmontar um terraplanista em poucos minutos. Não tem como você provar que a Terra é plana ou não se você não sabe fazer uma integral, uma derivada, não, cara. Os caras só... Vai ficar mais um final de semana bebado na raiva e verme verdex. Os caras querem colocar a integral pra provar a curvatura com sal. Você prova. Você mostra que não tem curva. Aí ele vai falar assim pra você: mas você sabe fazer uma integral? Não, não sei. Então a Terra é esférica. Não, mas cara, tô falando, não tem curva. Não. Mas a termodinâmica refuta a Não. Você não sabe fazer uma integral, uma derivada? Não, é esférica e acabou. A integral e a derivada prova que tem curva. Não interessa que você não mostra a curva, que você não consegue medir a curva. Não importa. Não interessa que o mar não é torto, que ele é plano, não. A integral tá aí, acabou. A integral acabou com tudo. Atrasado, nem sequer avisou a gente antes pelo Instagram. Integral. Avisou? Será? Hoje, se você não assistir o protetor, eu vou pedir reembolso dos Pix. Vamos fazer o seguinte. Será que você não vai reembolsar nada. Não tem reembolso. Já foi tudo pro Bitcoin, financiando a verdade. Toma aí. Vamos fazer o seguinte. Aqui de cara já eu quero convidar o dono do canal Físico Radioativo pra comparecer a uma live no canal do André. Vamos! Semana que vem. Pode ser na segunda-feira, pode ser na terça-feira, na quarta. Mandem aí mensagem. Oh, peraí, vai, deixa eu ver o vídeo inteiro. Deixa eu ver. Peraí, não, desculpa, pera. Retiro o que eu disse. Eu ainda não vou fazer o convite. O primeiro argumento dele de falar de derivada integral é muito fraco. Deixa eu ver se o cara pelo menos tem algum argumento. Porque, tipo assim, se for pra ficar chamando pessoas que têm argumentos fracos, nem vale a pena. Vamos ver primeiro qual que é o nível, né? Então, pera aí, calma. Deixa eu ver primeiro. Porque vai que o cara só vai falar bobinha aí. O cara vai falar de coisa que já foi refutada em 2015. Aí é foda, né? Vamos ver o que ele vai falar. Sabe, o máximo os caras sabem fazer regra de 3. Aí o cara quer discutir, cara. Tipo assim, integral, derivada, uma integral trigonométrica. Essa risada veio na hora certa se for pro físico. Não é pra mim. Chegou na dedução então do volume de uma esfera. Por que é 4/3 de Pierre ao cubo? O cara não sabe, velho. O cara não sabe como é que deduz a fórmula de um prisma, de nada. Aí o cara quer provar que a Terra é plana. Não dá pra você querer questionar as coisas assim, falando uns negócios que não faz sentido, cara. O que não faz sentido nenhum é você dizer... Aqui o Gorgonoid tá extremamente errado. O que não tem E eu nem sei porque ele tá falando isso, cara. Porque eu acho que ele não pensa isso daí. Sinceramente, eu acho que ele tá falando assim, ó. O que ele tá querendo dizer aqui é o seguinte. Ele tá querendo dizer que pessoas ignorantes, que não têm noção nenhuma de nada e de matemática, quererem provar a forma da Terra, não faz sentido. Aí tudo bem, tá? Mas agora, pera lá. Se nós formos por essa linha de raciocínio, então quem pode discutir a forma da Terra é só quem é matemático. Não esqueceu ainda uma profana dessa? Então assim, você, na trajetória de entender e estudar a Terra plana, sem saber nada... Então é o seguinte, ó, o Gorgonoid é um boçal. Não, ele não é boçal, o Gorgonoid é um cara inteligente. Mas aqui... Cauê mandou R$5. A gente tá pegando um corte, né? Um corte. Mas eu quero usar desse corte do Gorgonoid, eu acredito, ele não pensa exatamente isso. Ele tá... O contexto aqui é diferente, eu acredito, tá? Porque literalmente não tem como, rapaziada, uma pessoa defender a tese que a pessoa, pra saber a forma da Terra ou pra estudar a forma da Terra, ela tem que ser especialista em matemática. Isso é mentira.
mentira. Não, peraí. A pessoa, pra entender se a Terra é plana ou pra estar sobre isso, ela não tem que ter faculdade de matemática, ela não tem que ter faculdade de física, geografia, medicina, não interessa. Não interessa. A pessoa precisa apenas sentar o rabo na cadeira e estudar. E aos poucos ela vai entender o que é um teste de curvatura, o que é termodinâmica, como que os cálculos que envolvem o modelo do globo foram projetados. Aí ela vai aprendendo. Por que uma pessoa tem que saber regra de 3 para saber se tem curva ou não? Por favor. Não é assim que funciona essa discussão. Definitivamente não é assim. Vários indivíduos que falavam sobre a forma da Terra antigamente não tinham conhecimento dessas coisas. Jamais. Isso não faz absoluto sentido nenhum. Não faz. Não tem isso daí. Então, assim, esse argumento é descartável. É um argumento que remete à autoridade. Porque daí nós teremos que entregar essa discussão para quem? Para quem tem diploma. Isso não existe. Diploma não garante conhecimento. Diploma não garante que você será dono da verdade. Pelo amor de Deus. Isso é óbvio. Eu tô falando uma obviedade aqui. O que nós temos que fazer é ciência verdadeira. Teste empírico. E claro, ao decorrer da trajetória, a pessoa vai estudando e vai se aperfeiçoando. Certo? Como é que faz um cálculo lá de curvatura, trigonometria, enfim. Xandal come viado, mandou é assim que vai. A coisa vai avançando aos poucos. Então assim, esse é o primeiro ponto. É uma coisa, inclusive, banal isso daqui, tá? Inclusive banal. Esse argumento de autoridade não significa nada. Nada. Agora, vamos ver aqui se tem algum argumento bom de verdade aqui. Faz sentido fisicamente. Fisicamente falando, entendeu? Então eles ficam, ao invés de falar que não sabem, eles ficam inventando. Você entendeu? O primeiro grande truque deles é usar uma coisa chamada de falácia do espantalho. Quem usa isso direto são os defensores do globo. Eles usam espantalhos, e muitos. Assim, em vez de refutar a ciência real, eles distorcem o que os cientistas dizem pra ficar mais fácil de atacar. Vou dar um exemplo. Eles falam assim, os cientistas... Vamos ver o exemplo. Dizem que nós estamos de cabeça pra baixo na Terra esférica. Isso não faz sentido. Mas ninguém nunca disse que nós estamos de cabeça pra baixo. Tem depois uma outra coisa que eles usam. Ah, não? Não tá de cabeça pra baixo? Você vive numa esfera ou não? Alerta de bêbado. Mandou 5 reais. Se eu for para o... Atenção, não, eu tô distorcendo? Eu tô criando espantalho? É mesmo? Então vamos lá. Você... Cadê? Tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar uma montagem aqui pra brincar Globo e Globo. Companheiro, presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Atenção, alerta de bêbado. O que terraplanista diz é que uma pessoa do espaço, se o referencial da pessoa for no espaço, ou se você pegar um satélite geoestacionário que supostamente estaria, né, orbitando a Terra no espaço e apontasse, olha, eu tô falando bem devagar, como se eu estivesse falando para uma criança, tá? Se você estivesse no espaço, imagina você fora da Terra, no espaço, que nem esse globaloide aqui, você tá no espaço, você tem uma câmera potente, você tá lá na estação espacial. Se você pegasse essa câmera potente, ou pegasse um satélite que eles utilizam para falar para você que tem um planeta que foi descoberto a 8 milhões de anos-luz de distância, se eles conseguem enxergar tão longe assim, com essas tecnologias, por que não apontar então esse satélite para a Terra, do espaço, e mostrar a vida cotidiana na Terra? Você há de convir comigo que, se eu estou no espaço, eu aponto uma câmera para a Terra, o que eu teria que ver? Eu teria que ver, ó, o barquinho fazendo a curva lá embaixo, eu teria que ver o avião fazendo a curvinha lá embaixo, teríamos que ver obrigatoriamente cidades de ponta cabeça, sim. Claro, claro. Como não? É uma bola ou não é? O calado mandou 5 reais. Agora, se você virar pra mim e dizer assim, mas, agora vamos trocar o referencial. Eu aqui na Terra, graças à ação da gravidade, logicamente não perceberia que estou de ponta cabeça, isso é óbvio. Mas ninguém nunca defendeu essa tese. Então, sim, no modelo do globo as coisas estão de cabeça para baixo, sim. O oceano está grudado literalmente numa bola que está rodando, sim. Um avião tem que fazer a curva lá para baixo da Terra, sim, senhor.
Tudo isso visto do espaço. Se o referencial fosse o espaço, teríamos que ver isso. Então, literalmente, olha como que o modelo do globo é ridículo. Do referencial do espaço, olha só. Se nós apontássemos uma câmera lá do espaço para a parte de baixo aqui da Terra, ó, para a parte de baixo, sabe o que aconteceria? Nós veríamos chover de ponta cabeça. Chove para cima no modelo do globo. Em algum lugar nesse momento está chovendo para cima. Isso é fato. Fato. Ninguém está distorcendo nada. Estou apenas usando uma lógica que é inclusive banal. Se vocês defendem que a Terra é uma bola, o que é uma bola? Tá aqui, ó, na sua cara. A bola na sua cara. Você gosta, ó, da bola na sua cara, ó? Então você há de convir que a partir do momento que você vai pro lado de baixo da bola, você tá de ponta cabeça na bola. Pra quem tá olhando de fora da bola, o referencial é esse. Ela terá que ver pessoas de ponta cabeça. Vai ter que ver sim. E detalhe, não sou eu que digo isso não. Vocês, Globe, quando dizem que o barquinho tá sumindo no mar e tá descendo a curva, significa que ele tá descendo na bola. Se um Globe diz que o barco some porque tá descendo a curva, se ele tá descendo, o que tá acontecendo? Ele tá ficando de ponta cabeça? Ele tá descendo, porra! Tá descendo! Ele tá descendo a suposta curva. Então, pra quem tá olhando de fora da Terra, ele tá indo pra baixo. Ou não? Então a questão é o referencial, certo? Então não vem com esse papo não, tá? Então assim, esse primeiro argumento do físico aqui, eu fico triste de ter que responder isso, mas é extremamente fraco. Muito fraco isso daqui, muito fraco. Um chamado de inversão do ônus da prova. Ou seja, quem faz uma afirmação extraordinária deve provar essa afirmação. Mas os terraplanistas, eles jogam essa responsabilidade pros outros. Eles falam o seguinte: qual que é a afirmação extraordinária? Que o barco tá descendo a curva. Pois bem, prova. Aponta um satélite pra Terra e prova o barco descendo a curva e ficando de ponta cabeça. Fim da história. Acabou. A NASA poderia ter feito isso já ou não? Ela não mostra pra vocês o CGI do foguete? Ó, vamos lá. A NASA, ela diz pra você que encontrou um planeta, que o meteoro vai bater na Terra. Eles conhecem tudo do espaço. Tudo do espaço eles enxergam, eles conhecem. Mas eles não conseguiram até hoje apontar uma porcaria de um satélite pra Terra e mostrar o que é a Terra do espaço. Caraca, irmão. Então assim, com quem que tá o ônus da prova? Quem que tá fazendo aqui afirmações extraordinárias mesmo? Quem que tem que provar isso mesmo? Esse modelo patético mesmo? Hã? Quem? Onde? Onde que a NASA provou isso daqui? Onde? Hã? Isso daqui é uma coisa fantástica ou não é? Isso aqui, quem tá com o ônus da prova mesmo, ó? Quem tem que provar essa porcaria aqui funcionando é quem mesmo? Hã? Peraí. Poxa vida, se você tem um satélite tão fodástico que te permite declarar que tem um planeta a 8 milhões de anos-luz. Lembrando, um ano-luz tem 9 trilhões de quilômetros. Multiplica 9 trilhões de quilômetros por 8 milhões. Por favor, quanto dá essa conta? Você é retardado, cara? Você é tão burro assim? Você é tão burro de acreditar mesmo nisso? Então, peraí. Eu pergunto de novo, quem acredita em coisas aqui fantasiosas e mirabolantes e que deve provar? Quem que tá com o ônus da prova mesmo? É a NASA, são vocês. Vocês que têm que provar. Vocês não batem no peito e afirmam que a gente vive nisso aqui? Provem. E seria muito fácil com a tecnologia de hoje em dia provar isso. Ó, inclusive vai ter um eclipse logo aí, que já estão falando, estão fazendo alvoroço, os pagão, porque quer ver o eclipse. Pega então um satélite da NASA e mostra ao vivo um eclipse ocorrendo no espaço. Olha que maravilha que seria. O ser humano não ia gostar de ver isso, não? Direto da perspectiva do espaço, vendo essa configuração aqui, ó, acontecer, ó, eclipse solar ou eclipse lunar, ó, ver essa configuração aqui, ó. Aí, ó. Olha que maravilha que seria. Hã? Vamos ver, pô, vamos ver então o alinhamento perfeito entre a Terra, a Lua e o Sol. Vamos ver. Ué, mostra.
Não foram pra Lua? Não foram pra Marte? Não vê meteoro, planeta há bilhões de anos? Ô irmão, por favor, você acha que tem criança aqui, caramba? Acorda pra vida, cara. Você vive no mundo do Walt Disney. Você acredita na fantasia. Quem está com o ônus da prova são vocês. O terraplanista é muito mais esperto e sagaz. Ele simplesmente fala o que vê, o que pode mensurar, o que pode provar. Ele não fica com essas ideias patéticas, mirabolantes do espaço que não prova nada. Ele não fica nesse papinho de física teórica. Ele não vai ficar conversando com você de buraco negro, de matéria escura, de integral e derivada. Porque isso não vai servir para nada. Absolutamente nada. Essa é a verdade. O Criador jamais te colocaria numa terra onde você não pudesse ter a percepção de como ela é. Que você precisasse de Cirilo, diploma de matemática para saber qual a forma da terra do mundo que você vive. Seguinte, prove que a Terra é uma esfera. Então, o segundo argumento aqui, pífio, horrível. É um truque, porque as evidências elas já existem há séculos. Problema. Qual? Bob Esponja Leproso mandou 5 Uma. reais. Eu quero uma evidência. A NASA Eu quero que tem uma. o anúncio da prova Ele falou aqui de- que tem várias evidências. Eu quero uma só. Uma só. Eu quero ver se ele vai citar uma. E se ele citar uma, eu vou perceber se o cara é bom pra conversar ou não. Vamos ver. O problema é que eles ignoram tudo isso e exigem Não, ninguém ignora nada. Terraplanista refuta. Eu convido você a mostrar quais são suas evidências. Tamo aqui. Grave um vídeo falando das evidências. A gente refuta. O que é? Qual que é a evidência? O que você vai falar? Fala. A gente tá escutando, ó, sobre evidência já tem muito tempo, ó. Elas vêm sendo refutadas, ó, tem anos. Tamo esperando. Eu quero ver uma evidência boa. Qual? Bumbum Cadê? Betoneira mandou 5 reais. novas provas, Xuxa, como se fosse já que uma você questão gosta ainda em de aberto, ou seja, defender eles a Terra jogam a plana, coisa pra sentaria gente em provar, uma sendo que são pica eles que plana. têm que provar também. Outra tática que eles usam é chamada de cherry picking. No canal do André está provado de forma experimental que o que determina o posicionamento da matéria não é gravidade, sim é energia, e que a atmosfera se comporta de forma diametralmente oposta ao que diz no modelo do globo. Serve para você essa? Isso é uma evidência. Se você diz que vive numa terra que tem gravidade, o mais denso deve estar abaixo, mas não é, é o menos denso. Se você vive numa terra e diz que tem gravidade, você tem que provar que a gravidade atua. E não se pode fazer isso. No entanto, a termodinâmica é provada, é mensurável, ela acontece a todo momento. Tá lá no canal do André. Isso é evidência. É uma coisa que você visualiza, você mede, você discute, você observa, você vê aquilo acontecer. Você entrega energia para a matéria, se for energia necessária, ela se movimenta, ela se transforma, ela sobe, ela desce. E a gravidade, cadê? Cadê a gravidade? Cadê a curva? Onde que está o mais denso na atmosfera? Hã? Então pera lá. Muito fraco até agora. Aqui, percebam que eu não estou refutando. Eu nem cheguei no nível de refutar esse cara. Eu estou usando apenas um raciocínio lógico básico. Eu nem entrei aqui numa discussão assim, ó, de refutar. Não tem, ele não tá proferindo argumento nenhum. Ele tá sofismando. Ele tá sofismando em cima de um modelo que ele acredita ser verdadeiro. Tá jogando, ó. Ele tá jogando coisas que ele escutou, ó, durante a vida. Ele joga, ó. Ah, porque terraplanista é isso, porque é aquilo. Não, eu quero argumentos. Eu quero que você prove a gravidade pra mim. Eu quero que você prove que a Terra se movimenta. Eu quero que você me mostre coisas que são factíveis, que são observáveis, que são mensuráveis. Eu quero que você me prove o porquê de uma integral mostrar que tem curva. Eu quero saber onde que tá a curva. Cadê a curva? Acabou. Feito isso, a discussão tá encerrada. Você ganha, você tem razão e acabou. Enquanto você não fizer isso, eu sinto muito. Não adianta ficar sofismando. Não adianta. Você acha que eles nem consideram a ideia da Terra plana, porque se for comprovado verdade, eles vão entender que o sistema é satânico, e o sistema ser satânico vai totalmente contra a ideia deles de realidade? Entendo perfeitamente bem isso, e é por isso que o meu papel aqui, vou falar de novo, o meu papel não é convencer ninguém. Meu papel não é influenciar ninguém a falar o que eu falo, a pensar
representar o que eu penso. O meu papel é apresentar a verdade bíblica que se comprova na realidade observável do mundo. Aqueles que forem os remanescentes, aqueles que tiverem o espírito, aqueles que forem realmente a favor da verdade, vão estudar e vão entender. Eu tô aqui para fazer uma discussão saudável de ideias, para irmos rumo ao progresso e à verdade. As pessoas devem fazer o seu próprio dever de casa, tá? Picking, que é uma coisa chamada de colheita seletiva de dados. Eles escolhem só as informações que parecem confirmar a teoria deles e ignoram todo o resto. Por exemplo, uma coisa clássica, eles falam, no horizonte tudo parece reto, então a Terra é plana. Mas eles ignoram que em grandes altitudes a curvatura da Terra já fica visível. Matheus Martins mandou 5 do Reachê. Deixa pra lá. Vamos lá. Eu retiro novamente aqui, tá? Esquece o debate, irmão. Esquece. Ô companheiro, eu não sei o seu nome, ô físico radioativo. Você pode ser um cara que manja muito de física, mas pro assunto real, pra verdade, que é necessária ser discutida sobre esse assunto, você é um guininho, você é juvenil, você não sabe nada, irmão. Absolutamente nada. Nada do assunto, nada. Esqueça. Se, por acaso, você estudar mais sobre o assunto, você ficar um pouquinho mais esperto, talvez seja vantajoso fazer uma live com você. Não dá, não dá. Porque assim, lá no canal do André já foram físicos de partículas, engenheiros, pessoas que realmente sabem do assunto, né? Isso daqui é conversa para adolescente. É como se eu estivesse conversando com um adolescente aqui. Então assim, para esse modelo Terra plana, você não sabe nada. A partir do momento que você fala que já foi provado que a Terra é uma bola e em grandes altitudes isso é provado, acabou. Você tá de brincadeira comigo. Isso é uma mentira. E você está escolhendo acreditar em uma parte só da história que foi mostrada para você. Você não tá observando o todo. Você tá mirando. Você acabou de falar que terraplanista usa argumento próprio. Mas você está fazendo exatamente isso. Você está usando de um argumento mentiroso, um sofisma, de novo, é uma mentira, certo? Você está querendo forçar a barra para uma coisa que não é verdadeira. Você está apelando. Qualquer pessoa minimamente bem informada sabe que as distorções que acontecem em grandes altitudes é por causa da câmera. Quando é lançada uma câmera, isso está provado, não sei o que estou falando. Quando é lançada uma câmera que não provoca distorção na linha do horizonte, o que você vê é plano. E câmeras já foram soltas a 30, 40, 50, 60 km de altitude. Zero curvatura. Então assim, Bob Esponja Leproso Narrar comandou R$5. ou você trata o assunto com devida coerência, ou não dá. Certo? Então assim, é fraquíssimo. Se for pra ficar usando argumento de falácia, esqueça. Não é assim que funciona. E outra coisa, não precisa subir em grandes altitudes para provar que a Terra é uma esfera. Você consegue provar isso a nível do solo. Não tem que subir. De onde que você tirou que precisa subir para mostrar a curva? Quem falou isso pra você? Bob Leproso. Se existe de fato uma curvatura aqui a nível do solo, basta fazer um cálculo trigonométrico em relação ao raio da Terra para provar essa curva. Isso já foi feito, faz parte do modelo do globo. O problema é que os números não batem com o que é observado. O que é observado é totalmente o oposto da matemática do globo. Existe uma matemática do globo para mostrar quando começa a queda de curvatura. E ela simplesmente não funciona. Porque já foi provado que o que faz o objeto sumir na linha do horizonte ou não é a refração. É assim que objetos são vistos a 30, 40... Você viu por acaso? Recorde da maior foto, distância tirada do mundo. Tirando aqui os números da NASA, claro, né, que são mentirosos. Olha isso daqui. A maior linha de visão na Terra fotografada é de 443 quilômetros de distância. Superchat em R$2. Com Peonitozan acaba com tudo. Manda duplo. Eu convido qualquer Globe a pegar os dados dessa fotografia e jogar no simulador de Walter Business para ver a lapa de curvatura que você teria numa distância de 443 km. É uma lapa gigantesca de curvatura. Seria impossível.
Não precisa chegar tão longe. Chicago foi avistada a 90 quilômetros de distância. Ilhas são avistadas a 30, 40, 50 quilômetros de distância. Barcos, tudo. Tudo vai depender das condições atmosféricas. Não depende de curvatura. Então assim, vamos tratar o assunto com coerência ou não? Ou vocês vão ficar pagando aí de criancinha, de Walt Disney? Vamos parar de ficar sofismando, de ficar inventando balela e vamos conversar daquilo que é real? Que tal?